Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365, Abertura de Tarô. Hoje a gente vai estar passando justinho e talvez um pouco apertado para aqueles que têm dificuldade de olhar alguns dos arcanos temidos do tarô. E de verdade, eu tenho um certo conforto, né, de olhar para esse arcano ou é até uma frase que eu estava vendo num livro: não se deixe intimidar. É isso, né? Porque esse arcano é aquele que muitas vezes nos lembra do quanto poderosos ou poderentos por aí nos intimidam, nos assustam, nos incomodam, o quanto o lado sombrio e escuro, tanto da natureza humana quanto da própria natureza em si, nos intimidam, nos assustam, nos amedrontam. E mais do que isso, poderosos e poderentos normalmente levam raiva e ativam raivas e emoções bem complexas, e a gente tem que lidar com isso, não é verdade? Aí tem uma outra frase que é: ilumine a escuridão e você encontrará lixo antigo e tesouros novos. Às vezes a gente deixa lá no submundo do inconsciente um monte de lixo antigo, né? Mas também tem umas coisas novas que a gente: olha, estava aqui, é verdade, eu poderia usar agora. Bora dar uma olhadinha no arcano que eu tenho pela frente. Mas para você que está curtindo o 365, ou que curte esse projeto desde o começo do ano, ou chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. De toda forma, aquele joinha, pequena resenha bonita, se inscreve no canal que é para fazer parte dessa comunidade. Isso me deixa bem contente. Mais do que isso, se você quiser fazer parte da comunidade do 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp, tem o link logo aqui embaixo, segue, que a gente se encontra lá, ou então no alto do canal, mas vai já, que é para não se esquecer. É, vamos olhar essa abertura de hoje? Ela tem muita coisa, né? Afinal de contas, não é todo dia que alguém se propõe a falar do meu amigo, do arcano do diabo, com a maior tranquilidade, né? É isso, eu gosto muito dele, já entendi, já compreendi, já o estudei, esmiucei, já passei da fase do temor, depois da fase da desconfiança, e hoje em dia eu tenho ele no bom lugar. Que lugar é esse? Iluminado. Ah, por quê? Porque aquilo que a gente guarda da gente, que é acinzentado, obscurecido, não ajuda guardá-la no cantinho, enfiar cada vez mais no cantinho, não ajuda. As nossas sombras, dificuldades e partes sombrias ou difíceis da nossa personalidade, a gente tem que aprender a olhar para elas, meio que bater um papo, não é levar para terapia, terapeutizar de algum jeito, que é melhor do que ficar no rau, 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 né? Que é a coisa do não aceito ou entrar na negação. É, sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Essa é a frase que me veio nesse momento. Eu estava caçando ela assim, já tem uma carinha enquanto eu preparava, porque a gente tem que compreender, sobretudo aqui, que o sol nasce para a escuridão como nasce para a própria luz. Que de um lado do planeta a gente tem luz e do outro a gente tem escuridão, e nem por isso o outro lado é nocivo ou é ruim especificamente. Então, dentro da luz e da sombra, nós temos um balé muito bonito de sol e lua e de vida. Que a gente possa fazer isso ser observado, visto ou abraçado de um jeito melhor. De qualquer forma, vamos olhar as várias simbologias aqui do nosso arcano, né? Já que ele não é o melhor arcano, muitas vezes ele é um arcano que diz: olha, não, cuidado aí, cuidado. Eu chamo ele de alerta sempre, né? Nunca dá para dizer abre a porta e boa. Não, pergunta para ele se ele está de bom humor, se ele está chegando mansinho, se ele está afim de bater papo, se está tudo bem, não é? É um jeito de lidar com esse moço de um jeito legal. Bom, a gente aqui então no 365 vai para a abertura 195. Bom, então vamos para a abertura de hoje? Vamos para a abertura de hoje, aqui no 365, abertura de 195. Essa é uma abertura do diabo. A gente encerra esta semana com ele e a gente abre a próxima semana com a torre,
Tudo bem, não tem problema não, que a gente sobreviverá. A jornada do tarô me ensinou que em cada arcano desses desafiadores, cheios de emblemas e de circunstâncias, esses caras têm que ser, na verdade, despetalados, descortinados. A gente tem que se habituar a olhar eles e entender o que eles trazem. Bom, o diabo representa principalmente o aprisionamento, a dependência, as paixões excessivas e as tentações materiais daquelas que a gente não consegue nem se soltar delas, de tão imensa que é a tentação. Ele fala sobre a sensação de impotência e a influência de vícios e desejos que podem nos levar a situações de aprisionamento, seja emocional, seja material ou psicológico. Gente, hoje em dia eu percebo que a gente é aprisionado a partir do açúcar, não é? Imagina as outras coisas. Não está muito fácil. A carta também pode ser interpretada como um convite, aí é que eu gosto. A autoconsciência e a transformação, porque se eu começo a olhar para aquilo que me vicia, para aquilo que me manipula, para aquilo que, de certa forma, tolhe a minha pessoa e faz com que eu faça o que eu nem queria fazer, olha, eu começo a tirar os véus dos meus olhos e começo a olhar a vida como ela verdadeiramente é. Porque reconhecendo as nossas limitações, encontraremos a força para nos libertar. Então ele também tem um quê de rebelde, sem causa, como diria o Lucifer Morningstar da Netflix, que não deixa de ser uma paródia boa sobre esse cara. É um convite para descobrirmos o que existe de pior em nós e transformar em lição e crescimento. Essa carta nos faz encarar o espelho e dizer que somos essas dores, mas também as nossas delícias, convivendo dentro de nós e definindo escolhas e atitudes. Bora jogar? Trouxe aqui, claro, os dois para vocês verem a grande diferença, né? Essa é uma figura conhecida como Baphomet. Aqui não tinha nada, ainda era realmente uma tentativa de representação, né, de um demônio, principalmente daquilo que era demoníaco, e tem a pegada das carinhas, que também tem um quê de indiano, é uma mistureba danada daquilo que seria então as coisas ruins da época, as coisas ruins que está chegando, as coisas ruins, vamos sair, vá de reto, Satanás, ai meu Deus, né? E coisas assim que eu hoje levo bem de boa, no sentido de que cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. E se você tem força e luz, não tem como aquilo que tem sombra chegar. Quando o sol está a pino ao meio-dia, não tem escuridão. Mesmo num dia de eclipse, dura muito pouco tempo. Então vamos lá, vamos fazer essa jogada para a gente tentar olhar um pouco essas coisas meio invisíveis, meio também tranqueiras, meio dificuldades nossas. Eu diria que é um arcano que vale a pena olhar de novo, e nunca achar que você está totalmente amigo 100%, sabe? Não, é um conhecido. Hoje em dia a gente se dá bem, a gente senta, a gente conversa, mas dizer que ele é meu chapa, que eu domino, que eu controlo, não. Por que não, Fernanda? Porque eu ainda caio por um pedacinho de açúcar, não é? Não posso cair por outras coisas? Claro que posso. Então, esse lugar de autocontrole, de autodomínio pessoal, eu devo dizer que eu não me considero a pessoa mais forte nisso, não. Né? Acho que tem gente bem melhor entre os tibetanos, entre alguns que praticam disciplina e controle das emoções, e aí faz super sentido. Então a gente vai olhar de baixo para cima, começando a olhar pela corrente, pelo elo que prende as correntes, que a gente vai colocar como lugar da corrente invisível. Porque parece que a gente está acorrentado, parece? Não, né? Não, eu sou livre, totalmente livre, mas eu tenho que pagar todos os boletos. Né? Não, mas eu sou livre, mas se eu não fizer tudo direitinho que o banco ou a vida manda, eu estou lascado, né? Então, não é tão simples assim. Existem correntes invisíveis, né, fios invisíveis que nos orientam, nos ajudam, mas também nos manipulam. O que está me aprisionando nesse momento da vida, mesmo que eu não perceba com clareza? E nessa pergunta vai vir uma carta
E a carta 2 é para a gente olhar essa mesma pergunta do que está me aprisionando no lado yin, no meu lado mais feminino, no meu lado também mais inconsciente, e no meu lado yang, no meu lado mais masculino, no meu lado mais consciente, mais ativo. Na quarta carta, a gente tem o espelho da sombra, que é quando a gente olha para a gente com raiva, ou num momento de fúria, ou num momento de um sentimento ruim, qual aspecto oculto ou negado de mim mesmo está ganhando força e precisa ser iluminado. E iluminar significa colocar embaixo da luz, ponto. A tocha interior, chamado do desejo. Então, assim, tem uma tocha na mãozinha do meu querido aqui, que eu vou daqui a pouco fazer a mostragem com as cartinhas mais apagadinhas, tá? E aí vocês printam a tela de novo para poder terem esses dois olhares. Na tocha interior, então, que desejo intenso ou paixão está guiando as minhas ações? Está me levando à criação ou à destruição? Então, vamos olhar um pouco o que vem aqui. Se vier um arcano positivo, eu posso estar indo para a criação. Se vier um arcano negativo, ou destruição. O trono do controle, que é onde ele está pendurado, porque ele está com duas garras ou quase patas de aves, né? É um cara meio controverso. Quem ou o que tem poder sobre mim nesse momento? E como posso retomar o meu poder pessoal? Porque às vezes na vida, gente, quem tem poder é o chefe, quem tem poder é a empresa, quem tem poder é o Estado, quem tem poder é a nação. Olha, é bem complicado isso, né? Sempre há alguém que pode estar no controle que não exatamente eu. E às vezes sou eu. O véu da ilusão. Que mentira ou auto-engano eu estou acreditando que me impede de crescer ou de mudar. Porque a gente adora contar mentira para a gente mesmo, dizer que eu não posso, não dá, não sirvo, não consigo, né? E a gente gosta. É um jeito da gente se manter na nossa impotência, na zona de conforto, né? Da gente não mudar nada. Aí na carta 8, a faísca da transformação. Qual força interior eu posso acessar agora para iniciar um caminho de libertação? Uhul, vamos olhar para isso. Carta 9, a luz após a escuridão. O que me espera quando eu romper com essas correntes e assumir a minha liberdade interior? Que quando a gente é livre por dentro, a gente pode até não ser por fora, mas não faz a menor diferença. Então, a gente vai colocar juntos agora, depois do printing que vocês vão fazer, as 9 cartas dessa abertura em cima do arcano do diabo. Bora jogar? Vamos dar uma olhadinha como é que tá realmente o jogo? Então, bora seguir para a mesa juntos. Aqui. Aí, chegando na mesa, trazendo a mesma figura, não é? Para a gente poder estar explorando esses sentidos que muitas vezes uma abertura com o diabo, ela é um pouco do tipo, olha, negativou, né? Tem assuntos que estão te aprisionando, ou você está um pouco viciado ou apaixonado demais. Sempre é um arcano para a gente ter um olhar cauteloso e uma conversa bem bacana com o olhar para ele. Mas uma das coisas que eu falo que não ajuda é ter medo, né? Temê-lo não gera aquilo que a gente gostaria, que é vencê-lo, ou que é não tê-lo por perto, e assim por diante. Dei uma ajeitadinha aqui. Então vamos lá. Seguindo pela abertura, a gente vai estar tentando dispor da melhor forma as cartas na mesa. Ai, Fernanda, que carta você vai usar? Não sei, estou aqui um pouco na dúvida se eu vou de arcanos maiores. Aí puxo os menores, são só 9 cartas. Pode ser interessante, né? São só 9. Talvez seja uma boa. Acho que vai desse lugar mesmo. Então vamos lá. A corrente invisível tá aqui. Aí logo depois, no lado Yin e no lado Yang, a gente tem lá em cima, né, a quarta, o espelho da sombra, como se fosse o rosto dele mesmo, a tocha interior, o trono do controle, aqui, né? Então a gente tem o trono do controle,
o véu da ilusão, né? O véu da ilusão, posso até pôr de ladinho assim para caber. A faísca da transformação está ali na mão e a luz após a escuridão está ali no alto da asa. Pronto. Então a gente fez as 9 cartinhas, correto? Vamos abrir? Vamos pensar juntos o que pode ser? Ou como a gente pode estar olhando para isso? Eu vou colocar os menores, me deu um gás aqui. Então vamos lá. No um aqui embaixo. No 2, no 3. Aí a gente tem o 4 lá em cima. Aí a gente tem o 5 aqui do lado. Aí a gente vai de 6 e 7. Opa, caiu alguém. 6 e 7. E a gente vai nas duas que libertam aqui em cima. Beleza? Vamos dar uma olhadinha para isso, então. Então, aqui embaixo, a gente começa o que está me aprisionando nesse momento da minha vida. Olha, o que está me aprisionando tem a ver com tradições, tem a ver com currículum vitae, tem a ver com aquilo que eu trouxe dos meus tataravós, tem a ver com regras e determinados valores vigentes, tem a ver com o meu lado, talvez professoral ou intelectual, tem a ver com a questão do sabe tudo, né? E mesmo que eu não perceba com clareza, pode ser o meu maior benefício, o meu maior pecado junto, né? Minha maior dificuldade, a minha corrente invisível. Estou muito amarrada aos conhecimentos, ao naipe de espadas, né? É o 10 de espadas, então estou muito amarrada a esse lugar. Ainda estava falando disso recentemente, né? Que é aquela coisa, não, ainda preciso fazer mais, aprender mais isso, fazer mais esse curso, aquele outro curso. Então, às vezes, na vida, a gente aprende, 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 e não dá a si mesmo o passe de dizer, agora deu, agora é o que eu sei, tá bom para mim, e se eu sei ensinar, melhor ainda. Se eu puder passar adiante, se eu puder deixar um legado adiante, melhor ainda, não é? Então, isso é o que está me aprisionando. No lado yin, no meu lado feminino, meu lado mais passivo, o que me aprisiona é a locomoção, ou os movimentos, os pequenos movimentos, as viagens, né, o dirigir da vida, ou talvez de estar como o pagenzinho de paus, e num momento de caminhada menor, ou de estar com menos movimento, menos viagem, menos elasticidade, menos coragem também, né? De estar com uma coragem mais tipo de criança, daquela que se alguém fizer bu, eu estou saindo correndo ali, logo, logo do lado. E aí a gente tem do lado de cá o que está me aprisionando, né, nesse momento da minha vida, no lado yang. As mudanças, os enfrentamentos, a desconstrução da minha torrezinha de Lego, né, daquilo que eu acreditei que seria o meu edifício, aquilo que é certo na vida. Estou num momento de desconstrução, de demolição, né, de desfazimento, de mudanças, né, muita coisa caminhando do destino grande e eu respondendo, porque no 8 de espada a gente vai lá e dá um jeito e tenta ir dando, né? Você me manda uma que eu respondo, estou tentando, estou fazendo o melhor que sei, mas estou meio aprisionada por conta disso. Não estou exatamente aprisionada por conta apenas da minha vontade, não, é que eu não estou olhando, talvez como deveria, principalmente para esses dois lugares, né? O meu fator mais ativo, tipo, não tá. Por quê? Porque a gente já caiu lá da torre, estamos sentados tomando chazinho, como eu vi esses dias, adorei porque já aconteceu, né? As coisas já mudaram, então são coisas realmente maiores do que eu e outros destinos e não tem muito o que fazer. Da mesma forma que o meu ir e vir se tornou muito diferente, né? Muito menor. O pagenzinho é aquele que tem que ir de carro de boi, ou então vai de ônibus, vai de camelo, vai de qualquer coisa, mas não tem muita rapidez no que faz, não.
né? Então vai andando, apesar de ter muito boa vontade, tem muita querência, mas não tem tudo isso de disposição. As espadas é onde a minha mente, que mente, talvez ande me aprisionando para Chu. Bom olhar para isso. O espelho da sombra, qual é esse aspecto oculto ou negado de mim que está ganhando força e precisa ser iluminado? Então vamos lá para cima. Olha, a estrela, Fernanda. Como assim é uma sombra? Pois é, vamos falar um pouquinho da Dona Estrela como uma sombra. Quando a gente é vaidoso demais, sonhador demais, quando a gente vive no mundo de Nárnia demais, a gente está no lado sombra da estrela. Porque significa não lidar com a vida real como ela é. Significa que eu estou vivendo para um futuro quando vier, eu estou vivendo das minhas imagens em ação, da minha imaginação e do meu inventar de coisas, né? Então, assim, eu estou vivendo com uma expectativa ou uma esperança material, cinco de ouros, de melhoria material, um sonho, um desejo, uma esperança, não é? E isso pode ser um problemão. A estrela é aquela que vai falar um pouco contra a música Quem Espera Sempre Alcança. Esperar, esperar, esperar é uma habilidade da estrela, né? Ela mais até do que a temperança está de joelhos, está numa posição de quem parou mesmo e não vai ter nenhum movimento por hora e que está mexendo com a aguinha. Ela tem um pouco desse mito de olhar-se na água, ou o mito da beleza, é o primeiro nude, né? O mito da beleza da estrela também é algo importante. Eu posso estar, então, né, negando a mim mesma o quanto eu tô fazendo disso um lugar importante. Ou de talvez não ter dinheiro suficiente, ou achar que a minha vida material não é tão boa, ou estou esperando ficar 100% saudável para então fazer algumas coisas importantes para estar dando uma refletida aqui. A tocha interior, chamado do desejo, né, que desejo intenso ou paixão, está guiando as minhas ações, está me levando ou à criação ou à destruição. Então, nós vamos olhar essa aqui é intrusa, né? A gente vai olhar qual é a paixão, olha que legal. A força, nossa, eu tenho um quadrinho da Bela e da Fera no meu quarto, gente, sou super fã. Eu fiz um mural uma época só com colagem, né, com muita coisa da Bela e a Fera. Eu acho esse arquétipo muito minha cara, de muita coisa que eu mesmo, em mim, navego, porque eu sou muito apaixonada pelas coisas e mergulho nas coisas que eu gosto, mas também muitas vezes nessa de mergulhar eu crio, mas se eu não prestar atenção, eu me destruo por conta do excesso, né? Tudo que é demais não faz bem. Então, eu acho que aqui vem duas conversas bem boas, né? De que eu saiba melhorar a dimensão dessa paixão, luxúria, desejo, vontade, que é tipicamente da carta da força, né? Minha vontade pela vida, minha vontade de realizar, minha vontade está aqui no 365, que eu saiba olhar para isso com um certo controle. Do dois de paus. Por quê? Porque, olha, também é apaixonado, também é de fogo, mas olha, às vezes na vida a gente tem que levar duas frentes, tem que levar dois momentos, então que eu saiba dividir um pouco, diluir um pouco, mas são cartas em geral, se não neutra, neutra positiva, tá tudo bem. Eu não acho que tem me levado à destruição. Pode estar me levando a alguns exageros, isso eu posso olhar melhor. Pode estar me levando a alguns cabos de guerra, algumas tensões. Poderia estar levando para gangorra, para fazer de uma tensão diferente, mais fácil. Então, isso serve de dica para mim. Na carta 6, então, a gente veio um, dois, três, quatro, né? Aqui estamos na quinta, da tocha. Na 6, que está aqui no centro, a gente tem o trono do controle. Ah, e a dona imperatriz é quem tem poder sobre mim nesse momento. E como eu posso retomar o meu poder pessoal? Gente, olha, minha mamãe está lá no céu,
Eu não tenho ninguém de verdade em volta de mim que eu pudesse chamar que tem um controle sobre mim que não eu mesma. Então, de verdade, talvez seja minha mãe, minha avó, minha tataravó, dentro de mim aqui, internalizada. Eu acho que é a minha própria vaidade, força, é a minha própria pessoinha. Eu acho que sou eu mesma, não é só achar, tá? No tarô, quando a gente tira, por exemplo, sou eu que estou jogando para mim mesma e uma imperatriz aparece, ela me representa, tá? A força também poderia me representar, mas a imperatriz mais claramente sou eu. O imperador, se fosse um rapaz, mais claramente o representaria. Isso falando dos arcanos maiores, né? Então eu vou entender que aqui nesse trono, quem tem poder sobre mim hoje sou eu. Olha que beleza. Fiquei feliz com isso. Como é que eu posso retomar ainda mais? E com as de paus. Então, assim, sou eu mim mesma, e estou precisando me valer de todo esse universo do fogo, desse universo colérico, né, desse universo realizador, não, destemido, cheio de vontade, cheio de desbravamento, não sei que existe a palavra, né, tesão mesmo, é a história final aqui do nosso querido Ás de Paus, para poder tocar o meu trono de controle. Então, se há uma coisa que eu fico feliz é que quem está controlando sou eu, sabe? Não, não tem ninguém que não seja Joe para representar essa rainha, essa imperatriz. O meu véu da ilusão, a mentira, o auto-engano que eu estou acreditando e que me impede de crescer ou mudar, aí é que agora o bicho pega. Ainda bem que eu deixei de ladinho. Olha quem é. Então, talvez eu mantenha para mim uma mentira e que eu acredite super nela, né, de que eu sou eremita, andando sabiamente, solitariamente, que eu ando devagar e por isso mesmo estou me impedindo no sentido de tô velha, né, tô com problemas, ou então só penso desse jeito, não vou acolher os novos jeitos. Isso também pode ser o eremita, né, com algumas dificuldades de aceitar os novos tempos. Então, ele pode ser um cara que está me atrapalhando a crescer e mudar, melhorar, fazer de outra forma, né? Ele é o cara que acredita que eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo na minha vida, na vida dos meus, tenho que dar conta de tudo. Não, porque você aguenta. Olha, essa conversa é boa, gente. Estou fazendo autoterapia aqui. Sendo assim, esse auto-engano, eu estou acreditando, né, que eu estou carregando tudo nas costas, e eu acho que aqui tem realmente um auto-engano, né? Porque eu não estou sozinha. E porque eu não estou carregando nas costas. E porque isso não é uma verdade verdadeira, isso é um jeito de eu me enganar e me colocar de vítima de algumas coisas. Bom olhar para isso. Bom, qual é a faísca da transformação? A faísca número um. Qual será a faísca número um? Lá vamos para a carta 8 na mãozinha do cara. É ele mesmo. A faísca de transformação, qual força interior eu posso acessar agora para iniciar um caminho de libertação? Toca me apaixonar por mais alguma coisa, né? Então, assim, qual é a força? A força do próprio diabo, a força daquilo que é a nossa porção mais luciférica, ou mais humana, mais profana, a força da matéria, a força do bicho, né? Meu tesão, qual é o meu tesão? Preciso botar isso para funcionar, beleza? Então, assim, qual é a força interior para acessar agora e iniciar um caminho de libertação? A própria força sexual, a força de paixão, a força de tesão, a força que se apaixona, mergulha, se lança, aquela que vai para as cabeças e seja o que Deus quiser, pois a gente vê o que dá. E junto a gente tem o 4 de paus. O 4 de paus fala muito de festividade, fala muito de bons momentos. Então, a faísca da transformação é eu criar ou participar ou estar aberta a eventos satisfatórios ou de festividades ou de alegria ou momentos mais intensos na vida. Paus de novo, né? Lá vamos nós com fogo, fazer umas fogueiras, pular a fogueira que já foi junho, mas agora a gente faz em julho também. Muito bom.
A luz após a escuridão, após o não conhecimento, né? Escuridão para mim aqui tem super a ver com a coisa do tornar consciente ou manter na inconsciência. Quando a gente abre tarô pelo tarô e tarô para a gente acaba trazendo luz ao que estava no inconsciente e o consciente participa e olha e vai lá ler no livrinho e junta informação, e para e pensa, puxa vida, eu estou precisando de mais gás ali, poxa, não tinha percebido que o eremita não está me ajudando, né? Por esse viés não está indo bem, ou pela minha vagarosidade, ou pela meu posicionamento, preciso dar uma revisada. E para fechar, né, na luz após a escuridão, o que me espera quando eu romper com essas correntes e assumir uma liberdade minha ou de expressão, assumir as coisas. A gente tem o arcano do mundo, que normalmente significa eu vou fechar um ciclo, não mais do que isso, eu vou ganhar um mundo, eu vou poder viajar pelo mundo, eu vou poder sair pelo mundo, eu vou poder realmente me posicionar no mundo, porque o posicionamento é uma coisa mais afeita a um sete de ouros. Né? Aqui a gente está falando das realizações materiais, mas dando valor a elas. Então, quem sabe eu consigo seguir para um lugar de maior valor material e físico e consigo me libertar definitivamente de algumas questões na vida. E é isso. Aí a gente fecha. Essa leitura está bem bombástica. Né? Lá vou eu tomando uns slap, eu falo que a gente vai indo, né? A gente começa achando tudo lindo. Aí tem uma hora que a gente entra aqui no caminho dos desafios, no andar da turma complexa, e aí tem que dar conta do bichinho, gente. Pensa que é fácil, né? Não, né? Depois a gente leva lá para terapia que é para conversar. Beleza? Mas é essa a mesa que a gente conseguiu perfilar, então, é o que temos para esse jogo. Acho um jogo bem bacana. Acho um jogo que, terapeuticamente falando, também pode ser bem joia, não é? Fernanda, você não poderia ter uma linguagem um pouco mais espiritualista e falar um pouco dessa sombra, ou falar, por exemplo, de que tem o mal junto com você, né? Já que aqui mesmo eu vou ter que usar do mal para poder fazer alguma coisa, isso? Não, na verdade, eu tenho um respeito enorme por tudo aquilo que possa ser da esquerda, um respeito gigante por conhecer muito bem e deixar cada um no seu lugar. O diabo no tarô, às vezes, se tiver muito bem acompanhado com algumas cartas, ele pode sugerir que a pessoa está num momento muito atormentada, né? Com muita tormenta, ou de muito torpor, ou está, né, tá viciado, enfim, tem, mas são jogadas específicas e um aglutinado de turminha todo junto. Então, não é exatamente essa a proposta dessa abertura, que eu quero saber se tem algo viciante, mas poderia, por exemplo, ele poderia ter aparecido em outros pontos, principalmente das correntes, né? Que é esse de cá, esse de cá e esse de cá. O fator das correntes é bem importante, porque é onde eu estou presa. Aqui tem aprisionamentos, eu ainda estou presa nas perdas e nos golpes do destino, eu ainda estou presa a algumas mobilidades ou imobilidades, eu ainda estou presa a carreiras e pensamentos de formação acadêmica, minimamente isso, né? Então, nas prisões que eu vou saber um pouco mais. De toda forma, a tocha para baixo já dá uma faiscada, já dá uma iluminada no que possa vir a ser, né? Quem que está presidindo, gostei, o trono, o que está governando, eu posso estar falando do status da imperatriz, ou dos tratos que normalmente a imperatriz faz com a vida e com o trabalho. De toda forma, é uma abertura que eu posso estar explorando as dificuldades, mas as dificuldades ficam aqui nesse flanquinho de baixo, tá, gente boa? E nesse cara aqui, ó, que eu vou ter que olhar o eremita como um cara meio lerdo, um cara meio reacionário, eu vou ter que olhar meu lado velho, Grouch, vou ter que dar uma olhada nele, né? E dar uma reformada. Vamos lá, nessas horas é que a gente faz reforma, reforma em casa, né? Abre para reforma. E boa.
Certo, gente? Então vamos seguir daqui, aqui mais um printzinho para a próxima jogada de amanhã, que também inaugura a próxima semana e a última, já que 3 vezes 7 é 21. Semana que vem a gente entra nessa próxima semana também fechando os 22 maiores nessa jornada de abertura de tarô pelo tarô. Então a gente começa pela torre, depois vamos ver estrela, lua, sol, julgamento e o mundo. E fechamos na outra segunda-feira a dos 4 degraus para poder olhar já um pouco o deck dos 56 menores, dar uma firula e voltamos para aberturas mais comuns, mais tradicionais que estão à disposição na literatura ou no mercado. Beleza? Então, bora seguir para aquele famoso um beijo, um queijo, um tarotê para vocês, que eu fiquei até alerta aqui, né? Já estou aqui na liçãozinha de casa do que eu tenho para fazer. E você aí? Desejo uma boa abertura. Até amanhã. Valeu.